Boa noite, pessoal. Bom dia e boa tarde, né? Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. O que eu queria chamar a atenção hoje? Eu estava assistindo aqui o filme Guerra nas Estrelas, né? O de 77, aí depois o de 80. Eu não me recordo quando foi lançado o terceiro filme, né, da trilogia. Os três primeiros que dão subsequência. E não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu acredito que sim, que alguns filmes que nós assistimos, né, ou algumas séries, que não tem nenhum vínculo religioso ou com alguma entidade religiosa, com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, né, ou com uma escola de filosofia X, B ou Y, mas simplesmente aquilo ali fala com você, aquilo deixa uma mensagem. E você às vezes fica refletindo naquilo dali um tempo considerável, né? Porque aquilo te falou alguma coisa, aquilo mexeu contigo, te ensinou alguma coisa, alguma coisa que você vai colocar em prática na sua vida, né? Algo que você não se conhecia, você acabou se conhecendo porque você viu o cara no filme fazer, agir de uma maneira tal. Enfim, alguns filmes passam uma mensagem para elevar a nossa consciência. Tá? E esse filme Guerra nas Estrelas deixa uma mensagem fantástica sobre evolução de consciência, ampliar a consciência, se conectar com a fonte criadora. Eu separei aqui uma frase, tá, do Obi-Wan Kenobi, né, quando ele encontra lá o Luke. Ele fala, olha a mensagem dele. Ali logo no início do primeiro filme, tá? Que é o de 77. A força dá poder ao Jedi. Luke questiona o Obi-Wan Kenobi o que é a força. O Obi-Wan Kenobi responde da seguinte maneira: é um campo de energia criado, chega a ficar arrepiado, é um campo de energia criado, não tô de sacanagem não, olha aqui, ó. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra, mantém a galáxia unida. O que ele está falando aqui? Eu vou ler de novo. Porque às vezes a frase passa, a cena passa, a gente não presta atenção. Um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra, mantém a galáxia unida. E eu complemento, mantém o universo unido, não só a galáxia. O multiverso unido, não só o universo. Todas as dimensões do multiverso unidas, não só o multiverso. Por aí vamos embora. Ele está falando de Deus aqui ou não está? Tá, né? Eu sei que tá. Tá falando dessa consciência divina ou não tá? Dessa conexão que nós temos com o Deus interno dentro de nós ou não está? Tá. Tá aqui, ó. Um filme que mexeu com todo mundo. Todo mundo fala nesse filme. Por que todo mundo falou nesse filme? Tem uma verdade ali. Alguma coisa mexe sentimentalmente, psicologicamente, mentalmente, psiquicamente. E a gente extrai aquilo, observa, extrai e passa. Aí repercute. Não é nenhuma igreja, mas falou de Deus. Entendendo? Aí passa o filme todo inteiro, aí aquela cena você pega e fala, aí tem coisa aí. Aí a gente aprende ali. A gente cresce ali. Por quê? Porque aquela mensagem fala com a gente de uma maneira diferente. Às vezes falou para mim, pode não ter falado para você. Mas um dia vai falar ou não vai, ou outra fase vai falar para você. Mas enfim, o universo está o tempo todo mandando mensagem. E se a gente está atento, a gente escuta mesmo. A gente sente, a gente vê. E aquilo fica marcado. Não é uma questão de denominação religiosa.
é uma questão de conexão íntima com a própria fonte criadora. E, inclusive, né, eu estou gravando esse vídeo agora nesse momento que a gente está passando aí, negócio de quarentena aí, eu vou até dar um adendo para vocês. Esse é o momento interior, de reflexão interior nossa. Sabia disso? Por que serve isso? Por que está acontecendo isso? Deus está de sacanagem com a gente? Não, pô. Tem um porquê. Tem um porquê. E esse porquê é o quê? Encontre-se a você mesmo. A sabedoria dos orientais, ela é fantástica. E não fala, olha para dentro. Aí vai para Sócrates lá na filosofia, conhece-te a ti mesmo. Né? O próprio livro sagrado está cheio de mensagem desse tipo. Então, são informações que chegam de todos os lados, mas que eles vão se convergir para o mesmo ponto. E a gente aprende com as mensagens que chegam até nós. Tá? Então, é um momento de conexão e de introspecção. Né? A gente se autoanalisar. Era uma prática, até hoje, né, em alguns templos tradicionais budistas, que ocorra esse tipo de recolhimento interior dos monges, né, tibetanos, né, muito mais na época dos mosteiros Shaolins. É um recolhimento que faz a gente ver, e está conosco mesmo. Esse dia eu estava lendo uma matéria aqui, Aldo Aulox. Eu vou até confirmar e depois eu deixo na descrição para vocês aqui se o nome é esse mesmo. Pesquisas científicas que relatam que após 3 semanas de meditação, você fechado em um ambiente, recluso, se concentrando, né, algumas moléculas, algumas substâncias são produzidas similares aos alucinógenos, as drogas que algumas pessoas utilizam. Você vê, que conexão é essa? Tá? Não estou aqui falando que é para ninguém sair por aí fumando droga, não. Tá? Daqui a pouco não estou falando isso não. Estou falando a conexão que tem. Por que aconteceu isso? Por que houve essa conexão aí? Tá? Eu vou continuar aqui. Ele tem uma segunda fala que eu queria comentar com vocês também, dentro desse primeiro filme. Eu fiz várias anotações aqui, eu tenho que achar agora onde é que está. Achei aqui, ó. Uma cena onde o próprio governador, tá, em uma reunião com outros generais, outros governadores, ele diz a seguinte frase: os governadores regionais têm agora controle direto sobre seus territórios. O medo manterá os sistemas locais na linha. Pô, tá de sacanagem, né? Porra. O medo mantém o sistema local. Aí você vê, é difícil botar medo em todo mundo? Não é difícil não, né? Olha você tá me entendendo? A mensagem aí dos coronavírus aí. É isso aí, pô. Tô falando que não tem. Tem. Agora, se desesperar é outros 500 anos de Brasil, pô. Mas por que isso? Faz um teste. Fica falando alguma coisa, pega uma mentira e fica falando na cabeça de alguém durante muito tempo. Depois você vai ver se isso não é verdade. Não estou falando que esse vírus é mentira não, hein? Pelo amor de Deus. Por não quero ninguém me enchendo o saco aqui, me ligando, me apurreando, não. Estou dando um exemplo. Tá? Qualquer coisa que tu falar, nego acredita. Qualquer coisa que você falar um monte de vezes pode virar uma verdade. Ou pode botar um medo. No caso desse fato do coronavírus, isso é uma verdade e nego
Botou medo na cabeça, bota medo. Não é que não existe, mas é que bota medo. É pra ficar com medo mesmo. Tá aqui, ó. Tá no filme. Tem isso e tem várias outras coisas também. Tô dando um exemplo porque é por causa do momento atual, tá? Então é só um exemplo só. Porque medo, enfim, né? O que a gente não faz com medo? Porra, se você tem medo de morrer, você tá com a metade da guerra ganha. Entendendo? Às vezes os insights, a gente pensar o seguinte aqui. A evolução é uma coisa muito boa, isso ninguém pode questionar. Agora imagina nas épocas que a gente ia pra guerra, pra batalha, espada, cortava a cabeça. O que a gente estava aprendendo ali? Não tenha medo da morte. Tá entendendo? Então, tô falando antigamente. Então você é incutido em um meio, uma realidade que você fala, porra, ou eu mato ou eu, né? Ou eu vivo. Ou ele ou eu. Concorda comigo? Aí você vai pensar, pô, então a gente erra do que eu, aí você vai pra guerra e mata, pô. Então o que a gente aprendeu naquela época? Não tô falando hoje. O que a gente aprendeu naquela época passada, quando a gente ia pra guerra matar? Não ter medo da morte. Não é? Ainda não aprendemos. Muitas pessoas, às vezes, com conhecimentos espiritualistas muito elevados, ainda não estão se dando conta. E às vezes acabam entrando em colapso, em desespero. Isso sabendo o que tem do outro lado, hein? Se o cara não sabe, pô, não, a gente dá um desconto. Pô, vou dar um desconto aqui. Pô, dá um cheque, dá um descontinho. Agora o cara que sabe entrar em colapso, tem que estudar, tem que se trabalhar, hein? Porque senão é a mesma coisa que nada, pô. O cara que sabe como é que é do outro lado, tá entrando em desespero, imagina quem não sabe. É bom a gente ficar atento nisso daí. Isso aí não é brincadeira, não. Vamos continuar aqui agora na frase, né, nos comentários. Perdi aqui. Tá, vamos lá. Tem uma frase que o general, tá, eles comentando ali na mesa, discutindo, com medo, né, dos rebeldes entrarem, né, descobrirem o plano da Estrela da Morte. Então eles estão ali, o que a gente vai fazer para os rebeldes não pegarem esse plano e vir aqui, né, acabar com a gente? Não, os rebeldes, no caso, é o que o Luke defendia, né? Eram os Jedi, que estavam lutando contra o próprio sistema. Tá? Porque o próprio sistema já dizia, um sistema o quê? Imperador. Então era um imperador que tinha aquele controle que dominava tudo. Então impunha pelo medo as ordens. Faz isso ou não faz isso. Né? Ou faz ou não faz. Faz isso, faz aquilo. Tinha essa organização aí. Então, dentro dessa reunião, um general, ele fala assim, mas os rebeldes eles não podem atacar a gente. Eles não podem atacar a gente. Porque nós temos a Estrela da Morte. A Estrela da Morte é uma arma tecnológica, né, 10 vezes, quase o tamanho do Sol. Imagina. Né, metia um raio e destruía um planeta. Então, o general, se apoiando na tecnologia, eles não podem matar a gente. Nós temos a Estrela da Morte. Darth Vader fala o seguinte para esse general. Darth Vader que era o do mal, hein? Né? Não tenha tanto orgulho desse terror tecnológico que você construiu. A capacidade de destruir um planeta é insignificante perto do poder da força. E aí? Dorme com um barulho desse.
O próprio Darth Vader falou pro general. E Darth Vader estava do lado do general. Eles eram da mesma equipe, tudo da mesma laia. Eram todos da mesma laia ali. Ele falou pro general: não duvide do poder da força. Eles estão com a força. Que força é essa? Eu falei para vocês no início. No início do vídeo eu falei. Que força é essa? Eu li para vocês. A força que une todo o universo, que está dentro de nós mesmos, no nosso coração, como centro. Tá? A mensagem do próprio Cristo falava isso, quando ele falou: vós sois deuses, um dia farão tudo o que eu faço. É isso aí. A gente não acredita nisso, não. A gente não acredita, pô. A gente sabe. Saber é uma coisa. A gente acreditar, fazer, pegar essa crença que... Tá, e viver essa crença, essa que o Cristo falou. A gente não vive a crença da galera que conhece como é o outro lado da dimensão, quanto mais acreditar um negócio desse aí que Jesus falou, pô. Que até a física quântica hoje já cansou de explicar. Entendeu? Tá todo mundo careca, porra, careca de saber. Agora, como é que a gente faz? Aí é que a gente tem que se estudar para conhecer o porquê que não está fazendo. Aí o buraco é mais embaixo. Tá ok? Então, é o seguinte, Darth Vader ele tinha conhecimento da força, porém, utilizava essa mesma força para o lado negativo. Não como mal absoluto, mas como mal escolhido, como opção, dentro do próprio livre-arbítrio de cada um. A opção que ele teve em trabalhar com a força da maneira que ele achava que tinha que ser trabalhada. E não como a sua própria consciência o conectava. Interessante isso, né? Porque senão a gente entra naquela história da barganha de novo, né? Ah, você bonzinho, que eu vou estar com a força. Você pode ser malzinho e estar com a força também, meu irmão. Souber dominar, saber controlar. Se for questão de conhecimento, é que pra gente é... Isso aí que Darth Vader falou é religiosidade. Mas não é conhecimento, é técnica. Manipulação de energia. É isso que ele está trabalhando. Ele não está falando da fonte criadora, da consciência universal de Deus, realmente. Está falando de um conhecimento técnico que você tem a respeito de uma energia, de uma força que rege isso daqui tudo. E às vezes, na maioria das vezes, você não precisa ter uma religiosidade para você trabalhar com a força, saber dominar isso daí. Bem, de mago negro tá cheio, vocês sabem disso, né? Porém, mas só lembra na hora que tá apertando para todo mundo. Na hora que faz assim, todo mundo, não é? Aí corre para um lado ou corre para o outro lado, né, da luz. Mas corre para um lado. Duvido ficar parado e falar: não, eu vou resolver esse bagulho sozinho. Não faz. Não faz, meu irmão. Não faz. Ou vai para um lado ou vai para o outro. O cara vai ir para o mago negro ou o cara vai ir para dentro de uma casa religiosa. Sozinho não resolve. Por quê? Está dentro da própria pessoa essa natureza, essa busca dessa consciência. Mas aí a gente só vai dar importância a isso à medida que a paulada vai tomando na cabeça. Essa é uma das questões porque tem que tomar paulada na cabeça. Para quê? Bem, vou olhar o outro lado também. Também. Não é só isso que eu estou oferecendo. Na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui, meu irmão, é um grande aprendizado. A gente relaxar e seguir no fluxo da onda. Entendeu? E aquilo que tiver até alcance, tu vai fazendo. E vai se esforçando para fazer, né, um pouquinho além. Agora, nada de desespero e de pânico. Não é? O que dá você faz, se o que dá tu não faz mesmo, então, porra. Sendo que existe essa inteirinha aí, né? O que será que
não dá para mim fazer mesmo e o que será que dá para mim fazer mesmo. Aí, isso aí eu vou deixar para o próximo capítulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Aí só para finalizar, o próprio general, o construtor, no caso da Estrela da Morte, ele fala assim para o Darth Vader: não tente nos assustar com sua feitiçaria, Lord Vader. A sua devoção doentia à velha religião não ajuda a descobrir a fita dos dados roubados. Aí, no caso, ele já começa a entrar dentro da história do filme e tal, né? E aí a gente já perde um pouco o contexto que eu estava querendo comentar com vocês aqui hoje. Mas a ideia é essa. Então tem lá o cara da tecnologia que não está acreditando no Lord Vader, que tem o poder da força, do lado negativo. Né? Alguma diferença do que acontece hoje em dia? Tem toda essa tecnologia, tem todo esse conhecimento. Porra, esse filme é de 77, meu irmão. Esse filme é de 77. E o cara tá falando, Lord Vader, não vem nos assustar com a nossa feitiçaria. Porque o cara tinha construído a Estrela da Morte, que é aquela monstruosidade tecnológica, que mata qualquer um. E aí? Fala comigo. Rapaz, então a gente tem que parar para pensar um pouco, refletir nessas mensagens que chegam pra gente, tá? Através dos filmes, através das séries, dos livros. Os livros não preciso nem falar, né? Que eu tô dando ênfase nos filmes e nas séries, tá bom? Pra gente refletir e tentar se identificar ali, quando sentir essa mensagem, e tentar trabalhar ela de alguma forma, buscar o porquê que está sentindo aquilo, e entender a mensagem que está sendo passada ali e usar a nosso favor para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Tá bom? Obrigado, um abração a todos e até a próxima.